Desporto Fernandes, obrigado por aceitares o convite de pronúncia para esta entrevista também na senda da tua reeleição enquanto Presidente da FAP, tomaste posse há praticamente um mês, de dezembro. E nesta senda, tendo sido reeleito para um segundo mandato, antes de tudo eu queria perguntar-te quais os motivos que te levaram a decidir que um ano não bastava, querias fazer este segundo ano à frente da FAP. Sim, a FAP é uma estrutura muito grande, representa 80 mil estudantes, tem um sem número de leque de projetos e, portanto, para o primeiro ano é para conhecer, para aprofundar e também algumas reformas que queremos fazer na Academia do Porto que seriam necessárias ficar mais um ano. Sendo que este não é um mandato apenas de continuidade do Presidente, é um mandato de continuidade da equipa que está à frente da FAP. Estamos a falar de, em 9, mantém-se 6 elementos, mantém-se a número 2 da direção, a tesoureira da FAP, e portanto, mais do que a cara ser de continuidade, é acima de tudo o projeto que é de continuidade. Um projeto que o ano passado abraçámos, de melhorar continuamente o que é o serviço da FAP para a comunidade. A FAP não é um fim, é um meio para melhorar a vida dos estudantes, mas para isso também a FAP tem de estar melhor, tem de estar mais adaptada ao século XXI, às novas exigências dos estudantes, e é por causa disso que nos recandidatamos e que agora estamos com entusiasmo redobrado para fazer acontecer tudo que nos propusemos para 2025, mas também continuar tudo que começámos a fazer para transformar a Academia em 24. Já vamos falar disso, quais as propostas inovadoras, o que tem de continuidade em relação ao mandato anterior, mas antes disso queria perguntar-te, estas eleições, tal como já tem acontecido há vários anos, umas eleições em que não houve oposição interna, pelo menos declarada, foi uma só lista. Eu queria perguntar-te se achas que isto significa que há uma unanimidade nas associações de estudantes da Academia do Porto, ou há aqui uma falta de sentido reivindicativo também, de vontade de fazer também um projeto diferente? Sim, eu acho que é um sentido de unanimidade e também de construir esse alcance, ou seja, a FAP é uma federação, o símbolo da FAP é uma ponte, a FAP tem que criar pontes. E, portanto, o modelo da FAP, o diálogo, a construção de pontes, faz-se na eleição, mas acima de tudo na construção da proposta para a FAP. Nós fomos eleitos em lista única, ainda agora o plano de atividades foi aprovado por unanimidade, porque realmente houve uma vontade de conversar com todos, desde o público ao privado, universitário, politécnico, para construir um projeto que seja de todos para todos. E penso que não reflete quase que falta de vida da academia, até porque estamos até nas eleições das associações de estudantes cada vez mais listas contrárias, mas sim um modelo de federação que realmente pretende unir e não dividir. Voltando um bocado atrás, tu antes de ser Presidente da FAP foste Presidente da EFEP, e mesmo se quiseres voltar ainda mais atrás aos tempos da escola secundária, fins, eu gostava de perguntar o que é que te levou a esta vida associativa, desde quando é que interessas pelo associativismo e que razões é que te levaram a ingressar por esta vida, que às vezes conflitua um bocado também com o percurso académico propriamente dito. Sim, eu penso que desde o início que gostei muito do associativismo. Ou seja, fui presidente da Associação de Estudantes no ensino secundário, fui presidente da Associação de Estudantes da FEP, na Faculdade de Economia, e agora sou presidente da FAP. E o associativismo tem esta magia, que é, a FAP é uma estrutura política, é verdade, mas é acima de tudo uma estrutura muito polivalente. Nós temos campeonatos académicos do Porto, que é desporto, temos a Câmara das Fitas do Porto, que é tradição, mas que também é o segundo maior evento festivo do país. Temos a representação política, ou seja, tanto consigo estar a falar com pessoas muito simples, que nem o Nuno Ano tem na Queima das Fitas, que tem uma concessão de restauração, tanto estou a falar com o Ministro da Educação no mesmo dia, e esta polivalência do lidar com as pessoas, porque se há coisa que eu gosto é lidar com as pessoas, que me faz gostar do associativismo e que me motiva. Sendo que, obviamente, de tempo para tempo, o poder transformador das associações onde estive foram maiores, não é? A Associação de Estudantes do Garcia tem um poder muito limitado, a Associação de Estudantes da FEP cresceu esse poder de influência, agora estou na FAP, que é a maior estrutura de representação estudantil e juvenil em Portugal, representamos 80 mil estudantes, e que tem um poder de transformação da própria sociedade, e isso é algo que me cativa a mim, mas que também me cativa de centenas de dirigentes associativos pela Academia do Porto e pelo país inteiro, que tiram um bocadinho do seu tempo para servir à Academia. No ensino secundário, tanto na faculdade, consegui a 100% conciliar
do associativismo com o aproveitamento académico, estudantil. Entrei na Faculdade de Economia do Porto, mesmo tendo sido presidente da Associação de Estudantes no 12º ano. Concluí nos 3 anos previstos a licenciatura em Economia. Obviamente agora estou a tempo parcial no meu mestrado em Economia, porque a FAP é uma estrutura muito grande e não podemos tentar fazer tudo, temos mesmo de nos focar nos grandes projetos, e a FAP é um grande projeto e que precisa de mim a tempo inteiro e, portanto, neste momento o mestrado está a tempo parcial, mas também é possível ir gerindo as situações. Eu também tenho a felicidade de ainda ser relativamente novo, portanto é algo que não me preocupa, é algo que eu gosto muito de fazer e, portanto, neste momento estamos aqui no segundo mandato à frente da FAP, muito focado, acima de tudo, em melhorar a vida dos estudantes. Acho que é uma coisa que é muito importante é olhar para a FAP não como um fim, tornar a FAP maior, mas sim a FAP melhor no seu desígnio, que é servir os estudantes, tornar a vida deles melhor. E tu, antes de ser presidente da FAP, já pertencias às universidades da FAP? No ano anterior tinhas sido Vogal, responsável sim. vogal pela área da Tomorrow Summit, um evento organizado pela FAP. Minha pergunta é: a tua primeira lista, já do ano passado, era uma completa continuidade em relação à lista à FAP anterior, liderada por Ana Gabriela Cabilhas, ou se também consideras que já no mandato passado conseguiste implementar alguma ruptura que talvez considerasse necessária? Eu penso que a questão das rupturas normalmente são para inglês ver, não é? Não há problema nenhum em dizer que a minha ideia de FAP é de continuidade da Ana Gabriela Cabilhas, não tenho qualquer problema em dizê-lo. Claro que houve visões diferentes, mudamos a Tomorrow Summit, mudamos vários pontos na queima das fitas do Porto, tivemos, se calhar, outras prioridades que não tinham sido as prioridades dos mandatos da Ana Gabriela, porque é normal, nós não conseguimos ter todos os mesmos objetivos, porque o tempo é finito, tem 24 horas, o ano tem 365 dias e, portanto, se as prioridades, se calhar na pandemia, eram reabilitar da FAP no seu essencial, depois foi o projeto da Academia 24, muito provavelmente em 2024, já mais estabelecido até financeiramente, o objetivo da FAP era o seu impacto social, era a melhoria contínua dos seus projetos, até uma reforma interna a garantir o futuro da FAP. Por exemplo, agora estão a ver a FAP lá embaixo em obras, porque realmente a FAP nunca teve obras em 30 anos, e uma das grandes reformas que eu quero fazer aqui na FAP é preparar a FAP para o futuro, nomeadamente ao nível das infraestruturas. É uma obra que se calhar politicamente não rende muito, mas que é muito importante para depois de 2025, termos um auditório funcional ao fim de 15 anos, termos uma sede que é reabilitada, assegurando que hoje podemos gastar algum dinheiro, mas que não vamos ter de gastar 10 vezes mais daqui a alguns anos. Foi um mandato, obviamente, com uma linha de continuação, assim como é os 35 anos de história da FAP. Hoje a FAP que nós temos não é por causa do Francisco, não é por causa da Gabriela, é por causa de gerações de presidentes e de equipas da FAP e das associações de estudantes que construíram a FAP. Obviamente que às vezes há pequenas diferenças de opinião, mas há uma linha de continuidade que mostra a grandeza da FAP. A FAP cresceu muito nos últimos anos, tem cada vez maior impacto político e também tem cada vez mais intervenção social ao nível da FAP no bairro, que agora estamos a remodelar os centros, ao nível da nossa própria residência, que foi aberta em setembro de 2023 e que agora comigo já fez um ano letivo completo e que é um grande orgulho para a FAP, e isso é possível numa linha de continuidade, de não querermos, entre aspas, ficarmos na história pelo que fizemos, mas sim colocar a FAP na história, e eu acho que os últimos presidentes da FAP conseguiram fazê-lo e é o que eu pretendo fazer. Já foste falando um pouco, mas queria te perguntar que balanço fazes deste primeiro ano de mandato, se gostavas de destacar aqui um ou outro ponto, também para quem nos lê saber aquilo que gostavas mais de destacar deste primeiro mandato à frente da FAP, e eventualmente se quiseres alguma coisa que tenha corrido menos bem ou pelo menos que ainda tenhas de superar. Sim, eu penso que a grande conquista que este ano conseguimos foi uma maior aproximação da FAP aos estudantes. A FAP é um modelo federativo, isso é muito positivo, mas tem algumas contraindicações. Uma delas é uma maior distância aos estudantes, que têm normalmente a sua ligação umbilical com as associações de estudantes, que fazem parte da FAP, mas é importante nós não só representarmos os jovens e estudantes, como eles sentirem que nós somos a sua voz. E isso foi feito, por um lado, nomeadamente na Tomorrow Summit, é que em vez de estarmos num pavilhão fechados, fomos às instituições de ensino superior, com o programa, por exemplo, Somos Academia no Porto Canal, que em vez de ser apenas a voz do Presidente da FAP, fomos às instituições de ensino superior, demos voz aos estudantes, demos voz aos presidentes
das associações de estudantes e também uma maneira de fazer política diferente. A FAP não teve receios nas eleições legislativas, não tivemos medo do que podiam pensar de nós, não tivemos medo de pôr o dedo na ferida, criámos uma campanha que era o Não Envergonha Portugal, com estatísticas que puseram em causa a importância que é dada aos jovens, propusemos com base na evidência e conseguimos resultados muito claros. É óbvio que eu não tenho a presunção de achar que hoje os jovens estão no centro do debate por causa da FAP, mas tenho a certeza absoluta que quem diga que a FAP não teve uma grande influência em Portugal para o fazer, está a mentir. E a verdade é que hoje nós tivemos o Orçamento do Estado em que a grande discussão era o IRS jovem. A FAP defendeu um IRS jovem forte e fez disso bandeira nas eleições legislativas e teve uma vitória política. O alojamento estudantil, nós não só nos queixamos, como tivemos propostas concretas. Hoje há um apoio de 50% o complemento de alojamento para estudantes de classe média por causa da FAP, uma política implementada por este governo, e mal, está a ser mal implementada, e à frente posso explicar porquê, mas que é implementada e que permite ajudar alguns estudantes, infelizmente não tantos por causa da má implementação, uma medida que a FAP propôs. E, portanto, eu se tiver de destacar um slogan do ano 2024, foi mesmo ser parte da solução. Nós criticámos quando tínhamos de criticar, elogiámos quando tínhamos de elogiar, mas sempre com uma solução ao lado. E isso melhorou a vida dos estudantes. Depois podemos falar de outros pequenos pormenores, Queima das Fitas do Porto, na qual pela primeira vez oferecemos milhares de bilhetes a estudantes carenciados, assegurando que ninguém fica de fora da festa maior dos estudantes. O facto da Queima das Fitas do Porto nos últimos anos ter sido a única que não teve qualquer questiúncula, seja de métodos de pagamento, seja de filas à entrada, seja de outros possíveis escândalos, até muitas vezes de índole sexual, como esteve há alguns anos. Não depende só da direção da FAP, depende também de algum fator de sorte, porque há coisas que acontecem fora do recinto que não dependem de nós, mas estivemos muito focados em não falhar no essencial e não falhamos. E claro, o nosso projeto Academia 24, que tinha apenas 2 meses quando a direção entrou e que conseguimos consolidá-lo e que neste momento estamos orgulhosos dele, a divulgá-lo, porque estamos preparados para, provavelmente não em 2025, são coisas que demoram muito tempo, mas estamos já no terreno para garantir que a FAP continua a ser parte da solução e replica este projeto piloto noutras áreas da cidade, até outros municípios, sendo parte da solução no que diz respeito ao alojamento estudantil. Pegando no alojamento estudantil, esta questão do alojamento é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades, tanto para os estudantes universitários como para os jovens no geral em Portugal e em particular na nossa cidade do Porto. O índice de preços do idealista aponta provavelmente 7,8% de rendas na cidade do Porto, que torna muito difícil para os jovens encontrar uma habitação com preços minimamente acessíveis, também com condições minimamente dignas. Eu queria te perguntar se a FAP tem recebido também pedidos de ajuda de estudantes que têm dificuldades em continuar os estudos por dificuldade em encontrar habitação, que é a capacidade das residências do SASUP e também agora com o nosso projeto Academia 24, se há muitos estudantes que estão a ficar também de fora, apesar de precisarem deste apoio. No fundo, o que é que tem feito também, o que é que vos tem chegado e o que é que tem feito a FAP? Já falaste da residência Academia 24, o que é que tem feito a FAP também para... Sim, o que a FAP tem feito é do ponto de vista das políticas públicas. Ainda há pouco dei 2 exemplos de coisas que foram implementadas, posso dar um terceiro. O facto dos trabalhadores estudantes terem isenção da contabilização para efeitos de cálculos de bolsa de estudo de 14 salários mínimos, outra conquista dos estudantes, outra conquista da FAP. A residência Academia 24, que é muito mais que qualquer estrutura estudantil tem o dever de fazer. A FAP não tem o dever de fazer uma residência estudantil. Falo de bom grado, mas triste para o Estado não conseguir fazer melhor. Nós, num ano, erguemos 40 camas, o Estado Central em 8 anos prometeu 18 mil, nem 8% cumpriu, e também ser uma voz ativa na prioridade pelo aumento da oferta pública do alojamento estudantil. Claro que chegam inúmeros casos. Eu devo dizer que agora, desde que temos a residência, ainda chegam mais, por um motivo muito simples. Quase todos os meses chegam-me casos de pedidos para camas de emergência na nossa residência. Infelizmente, e porque temos a residência cheia, que é uma boa notícia, não conseguimos dar resposta à maior parte desses casos de emergência. Mas há uma inação por parte da política e por parte das instituições de ensino superior no que diz respeito a concretizar os projetos do PRR. Isso é particularmente grave, não só para os estudantes de ensino superior, mas para as suas famílias, mas para o país. Qualquer sociedade evoluída tem de ver na educação um elevador social.
a verdade é que nós em Portugal ainda temos um reprodutor das desigualdades. As faculdades com médias mais altas do Porto têm 6 a 7% de bolseiros. As escolas ou faculdades com médias mais baixas da Academia do Porto têm 40%, o que denota logo o elevador social averiado à entrada. E depois sabemos que o alojamento faz com que um estudante em Portugal deslocado, em média, tenha que gastar 900 euros por mês, que é algo superior ao salário mínimo. E, portanto, temos as prioridades todas invertidas, o que não se percebe, por exemplo, a prioridade deste governo é ter tanta assistência na subida das propinas. Estamos a falar de alojamento, mas estamos a falar do ensino superior como um todo. E quando o ministro diz que quer aumentar as propinas, a minha questão não é os 2%, porque os 2% é 1 euro por mês. Ninguém vai, até houve uma jornalista que ficou muito surpreendida comigo, de dizer, ninguém vai abandonar o ensino superior por causa do aumento de 2%. E até ficam surpreendidos, como é que o Presidente da FAP diz isto? O Presidente da FAP diz o que pensa, diz genuinamente, e ninguém vai abandonar por causa de 1 euro por mês. Mas a verdade é que a mensagem que passa ao aumento das propinas é a desvalorização do ensino superior. E porquê a desvalorização? Porque aumentar as propinas é colocar nas famílias o custo de estudar. E isto, qual é a mensagem que passa? É, o custo de eu ou tu estudarmos é bom para nós, para a sociedade não é. E isso não é verdade. É ciência económica básica, Robert Lucas, que foi o Prémio Nobel da Economia nos anos 90, de que a educação, desde o pré-escolar ao superior, cria externalidades positivas para a economia toda. Ou seja, há um país que tem mais licenciados, tem mais mestres, mesmo as pessoas que não têm educação superior, vão ser nesse país mais eficientes, vão ser mais produtivas. E é por causa disso que a educação obrigatória foi aumentando o número de anos, é gratuita. E, portanto, a mensagem de subir as propinas não é que eu acho que vá aumentar o abandono escolar por causa de 1 ou 2 euros por mês, mas é sim uma desvalorização em contraciclo com as melhores políticas europeias no que diz respeito ao ensino superior. E também, para não mudar muito o tema, porque a pergunta era de alojamento, podemos dizer que esse aumento de propinas ia dar 5 milhões de euros, que para aumentar a ação social não daria para quase nada. Hoje em dia estamos a devolver propinas que está no orçamento do Estado a 200 milhões de euros. Sim, eu ia já pegar nisso. Tu tens, mais do que esta questão do aumento das propinas, tu tens recorrentemente em artigos de opinião, tens um espaço de opinião na JN, tens recorrentemente voltado ao tema da devolução das propinas, que é uma medida errada. Podes também explicar porque é que achas que esta é uma medida errada e em que... Sim, é uma medida errada por duas ordens de razão. A devolução das propinas tem um objetivo político, para além do eleitoralista, de comprar votos, de reter os jovens em Portugal. Nenhum jovem fica em Portugal por causa de 697 euros por ano. Nenhum. A diferença entre o salário português e espanhol, que é mesmo aqui ao lado, é muito superior a 700 euros por ano. Às vezes até 700 euros por mês. Já para não falar na Alemanha. Portanto, não funciona. O ponto 2 é que é completamente de loucos, não é? Em alguns países, o Estado empresta dinheiro aos estudantes para eles estudarem. A devolução de propinas é uma medida em que os estudantes é que têm que prestar dinheiro ao Estado. Portanto, é completamente surreal. E depois a terceira prioridade, que é os estudantes, quando recebem a devolução das propinas, não os vai fazer não vai fazer ficar em Portugal por causa disso. Muitos deles já não precisam, porque 700 euros num ano, pronto, é bom, não é? Na ótica do policy taker, vou adorar. Vou de férias, mas normalmente 700 euros não é relevante para um licenciado num ano, não é? 773 dá 70, nem 70 euros por mês, é 67, 64. E, portanto, de facto, a devolução de propinas é uma má utilização dos fundos públicos. Estamos a devolver o dinheiro a quem lhe custou muito pagar as propinas, a quem não custou nada e a quem já está a trabalhar, ou seja, já tem dinheiro. Nós devíamos era usar esses 200 milhões de euros para mais residências, para mais ação social. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas nós em Portugal calculamos as bolsas de estudo com um valor de referência inferior ao limiar de pobreza. O orçamento total com fundos europeus para a ação social são 180 milhões. Ou seja, nós usamos os 180 milhões para um ensino superior mais equitativo, mas para devolver as propinas, 200 milhões de euros. Ou seja, nós com a devolução de propinas, se tivéssemos uma prioridade pelo ensino superior equitativo, nós duplicávamos a ação social em Portugal. O que é que nós não conseguimos fazer com a duplicação dos fundos? Nós conseguimos aumentar as bolsas muito, nós conseguimos construir mais esquemas. Por exemplo, nós, em 3 anos de devolução de propinas, conseguíamos fazer um novo PRR para as residências estudantis. 3 anos. Ou seja, imaginem o que é nós fazermos 1/3 de PRR, que são 18 mil camas, ou seja, 6 mil camas, com um ano de devolução de propinas. Isso sim são políticas públicas. E eu insisto muito nisto, porquê? Porque eu não percebo como é que um país
tem um partido na oposição que criticou o anterior governo por esta medida, vai para o governo, não acaba com esta medida porque é eleitoralista e porque dá jeito de fazer umas transferências ao fim do ano para as pessoas verem que o governo gosta muito delas, e depois ainda equaciona subir as propinas. É insano, não tem lógica nenhuma do ponto de vista de política pública. Eu tenho a certeza absoluta que o Ministro da Educação concorda com isto. O problema é o Parlamento concordar. Porque o Parlamento, o PS introduziu a proposta e o PSD não quer ficar mal do ponto de vista com os jovens. Mas a voz do Presidente da FAP, a minha voz, não pode ser a voz do que é dinheiro para os estudantes ou para os jovens é bom. Não, tem de ser dinheiro bem aplicado. E esse dinheiro não é bem aplicado. É capaz de ser a pior política pública na área da juventude e educação que foi feita nos últimos anos. Aliás, custa muito a crer que essa política tenha sido pensada. Eu acho que foi debitada depois de uma viagem de carro em que era preciso dizer alguma coisa, então disse isso. E, portanto, a mim choca-me como é que um país equaciona aumentar propinas, mas continua a devolvê-las com 200 milhões de euros que podiam ser tão melhor aplicados. É por isso que eu insisto. Há até amigos meus que dizem, tu insistes tanto nisso, não percebo. É que isso é super impopular. Mas não é assim tanto. Tem muito pouca gente que não compreende a posição da FAP relativamente à devolução das propinas, por um lado. E, por outro lado, nós não podemos só andar a pedir. Nós também temos de saber como pedir. E a verdade é, dizem que não há mais dinheiro para a ação social, mas há dinheiro para devolver a propinas. Inclusive é quem ia todos os dias de BMW para a escola. E muito bem. Não há problema nenhum com isso. Não tem lógica nenhuma. E mostra insensibilidade social até um país que diz que não tem mais dinheiro para a ação social, quer aumentar as propinas e depois anda a devolver. É deitar dinheiro fora, literalmente. O IRS jovem, sim, é uma boa política de retenção de talento em Portugal. Não é o ideal, obviamente temos de crescer economicamente, há muita coisa que temos de fazer, mas é uma medida que eu acho que sim, tem algum impacto. Agora, a devolução de propinas, por favor, não brinquem comigo. A meio da tua resposta falaste de uma má medida para reter os jovens em Portugal. E a FAP recentemente elaborou um documento para combater aquilo que chamam de flagelo da imigração jovem, da imigração qualificada. Eu pergunto o que é que a FAP também, além do que já respondeste, o que é que a FAP defende para, de facto, reter estes jovens qualificados em Portugal e não se licenciarem e irem para o estrangeiro, que é o que tem acontecido. A FAP está a trabalhar nesse assunto, ou seja, já levamos à Assembleia Geral um conjunto de propostas para combater a imigração jovem qualificada, ainda não são públicas, porque ainda vamos lançar antes um estudo relativo ao tema, mas basicamente o que nós acreditamos é que o país não consegue reter talento se não crescer. Portugal não consegue competir com o mercado de trabalho europeu se continuar a ser um país que está estagnado na cauda da Europa e, portanto, tem de crescer com base na economia do conhecimento. Muito provavelmente vamos nos focar nos setores de atividade. Nós crescemos 50% por causa do turismo. O turismo emprega mão de obra muito pouco qualificada, tem muito pouco valor acrescentado e depois temos de ter políticas, nomeadamente no que diz respeito ao hiato fiscal. Uma empresa, quando te paga determinado salário, está a pagar mais 40% por ti do que tu recebes. Isso é demasiado e está muito acima da média europeia. E depois insistimos muito na questão do IRS jovem. Eu penso que o IRS jovem, o acordo entre o PSD e o PS foi um bom acordo. Penso que poderia ser um bocadinho mais ambicioso. Acho que a primeira proposta do governo era excessiva porque não ia diminuindo. Isso criava, entre os 35 e os 36 anos, uma grande perda de rendimento, mas acho que a proposta que se chegou no fim ainda foi pouquinho, devia ter sido mais forte, e por um motivo muito simples, não é idadismo. Agora algumas pessoas acusaram o governo na primeira proposta e acusavam até a FAP de nós propormos um modelo de IRS, que ainda era mais ambicioso que o do governo, porque nós temos, obviamente, ser a voz dos jovens que 30% estão fora de Portugal. A FAP teria idadista, mas não é idadismo. Ou de ser anti-inconstitucional. O artigo 70 da Constituição diz que o país, o Estado, tem de assegurar a transição entre a vida adulta e a sua emancipação dos jovens. Portugal está a falhar, os jovens saem de casa aos 30 anos. E, portanto, nós precisamos de medidas muito fortes para reter os jovens em Portugal. Mas não vale a pena populismo. Nós não vamos conseguir reter ninguém com medidas pontuais de IMT, de IRS. Isso aí é uma ajuda. Nós precisamos de uma transformação que ponha Portugal a crescer e a pagar melhores salários, mas isso é só no longo prazo. No curto, temos de construir mais habitação, temos de dar mais benefícios fiscais aos jovens e temos também de apostar na sua qualidade de vida.
se calhar não tanto na nossa idade, mas um bocadinho mais velhos que nós, é importante, por exemplo, a questão do pré-escolar. É um país que tenha boas condições nas creches e para as crianças, é um país onde os jovens adultos se retêm mais cedo, porque se querem ser pais, gostam de um país que tem boas soluções. As questões das licenças de maternidade, as questões da qualidade de vida. Nós hoje temos de olhar para a nossa geração, não só do ponto de vista de quanto é que tem ao fim do mês, mas acima de tudo da qualidade de vida que tem. Temos de caminhar para uma semana de 4 dias, para menos horas de trabalho e mais produtividade. Agora, claro que isto precisa, acima de tudo, de um pacto entre os principais partidos para fazer o país evoluir. E o que acontece hoje é que temos um quadro parlamentar que só pensa na próxima eleição e que se está a borrifar para a próxima geração. O vosso programa eleitoral, agora o vosso plano de atividades para este mandato, fala da continuação da luta pela alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior, que é uma luta estudantil que eu acho que já é antiga, mas que tem sido também pouco mediatizada. E o vosso programa também não explicita ao certo que medidas propõe, e portanto queria perguntar primeiro o que é que está mal e o que é que vocês propõem. Sim, neste momento o processo está em curso, o Ministro apresentou a proposta, já tive a oportunidade até de reagir para alguns meios de comunicação social sobre a proposta do Ministro. Eu penso que a proposta do Governo vai no sentido correto, mas tem erros tão graves que uma reforma que podia ser histórica pela positiva pode ser bastante pior do que se imaginava. Eu penso que dividir isto em 3 grandes partes. Primeiro é o método de eleição dos reitores e dos presidentes. Hoje, em Conselho Geral, alimenta caciques corporativos, do que pior há na política. O Conselho Geral não pensa ao futuro do ensino superior, pensa ao futuro dos membros do Conselho Geral, é verdade. Normalmente, a eleição pode ser feita entre 15 a 30 pessoas e é um facto que aquilo é troca de favores, é corporativismo, é caciquismo e, portanto, tem de sair a eleição urgentemente do Conselho Geral. A proposta do Governo é essa. Nós concordamos numa eleição geral, em que toda a gente vota, os estudantes, os docentes, os não docentes, os antigos alunos, que é introduzido pelo Governo. A FAP acompanha e assinala como positiva a abertura à sociedade civil através dos antigos alunos. Acontece que o Governo propõe que os antigos estudantes tenham um peso de 25%. Nós somos completamente contra, achamos que 25% é muito. Neste novo modelo temos de lhes dar bastante menos peso, porque não sabemos a quem é que isto vai estar a ser entregue, se é às juventudes e partidos políticos, se é a grupos académicos com mais tradição, nomeadamente as praças, as turnas, têm muita ligação aos antigos alunos, e portanto a nossa proposta é para 15%, e o Governo também quer que esses antigos alunos só possam votar 5 anos depois de abandonarem o ensino superior, e nós defendemos que seja contínuo para alimentar logo a relação de proximidade entre aluno e instituição. Depois, do ponto de vista da autonomia, o Governo também, no sentido correto, dá mais autonomia às instituições de ensino superior, era previsível, o PS e o PSD concordam nisso, questão, por exemplo, de pedidos de crédito, alienação e aquisição de imóveis, é agora permitido às instituições fazerem sem autorização da tutela, apenas com aprovação do Conselho Geral. Contudo, tem um erro fatal no que diz respeito à autonomia institucional, que é hoje os politécnicos já podem conferir doutoramentos, e agora falta atualizar no RGES como é que podem se chamar Universidade Politécnica. Para se perceber, o que o Governo propõe é que uma universidade clássica, para não ser um instituto universitário, precisa ter 3 doutoramentos. Um instituto politécnico, para ser uma universidade politécnica, precisa ter 1. E nós somos completamente contra isso. Achamos que isso é uma nivelação por baixo e alinhar com a mediocridade. Nós temos de ser exigentes no nosso sistema. E para ser uma universidade politécnica, a instituição deve ter 3 doutoramentos. Depois, por fim, a análise global e uma maior representação dos estudantes, que este Governo também introduz. Pensamos que deveria, e esta proposta não tem, a obrigatoriedade da representação dos estudantes no Conselho Executivo das Unidades Orgânicas das Instituições. E, por fim, este documento ainda não abre portas a um estatuto do estudante do ensino superior, ou seja, na educação obrigatória nós ainda temos o estatuto de ética do aluno desde 2012, em que tem direito e deveres dos estudantes. Hoje nós sabemos que um estudante do ensino superior no Minho ou no Porto, enquanto trabalhador estudante, tem direitos diferentes. Enquanto estudante com necessidades educativas específicas, tem direitos diferentes. Isso não pode acontecer. Não faz sentido um estudante do Politécnico do Porto estar na mesma empresa de um estudante da Universidade do Porto e ter muitos direitos na instituição e o outro não ter. Tem de haver direitos básicos na lei. E, portanto, o que nós vamos propor também, e vamos enviar ainda esta semana os contributos à proposta do Governo sobre o RGES, é que no artigo 22, em vez de descrever o que é que são os trabalhadores estudantes, seja um artigo que obriga depois o Parlamento, o legislador, a proceder à construção de um diploma legal com o Estatuto de Estudante de Ensino Superior, que conceda direitos e deveres gerais a todos os estudantes de ensino superior nas instituições Uma redução da autonomia das universidades. Se não é uma redução da autonomia, é
é sim necessária uma adaptação aos direitos. Hoje, uma pessoa que tenha cancro, leucemia, está na educação obrigatória, está na lei que a pessoa tem de ter métodos híbridos de ensino à distância, tem de ser assegurado que consegue cumprir a educação obrigatória. Quando trabalhas, tens uma baixa médica. No ensino superior, a maior parte dos estudantes tem de desistir. E isso é porque há um vazio legal no que diz respeito aos direitos dos estudantes e aos seus deveres. E, portanto, é reduzir a autonomia, mas até apoiar as instituições, porque as instituições não têm uma obrigação de levar até ao tutano, por assim dizer, que direitos e deveres têm várias causas a estagnação. E uma, que é inequívoca e apontada pela OCDE, é o excessivo centralismo português. Nós somos o terceiro país da OCDE com mais gastos nacionais em percentagem dos gastos regionais. Ou seja, nós somos o país que mais gasta o Estado Central e que menos gastam as CCDRs, os municípios. Porquê? Porque as competências estão todas no Estado Central. É populista e sem evidência científica dizer que Portugal é demasiado pequeno para ser descentralizado. Isso é mentira. Há vários países da Europa mais pequenos que Portugal que têm índices de descentralização muito maiores. Em Portugal há 698 organismos públicos, 650 estão em Lisboa. Portugal, as compras do Estado português, 80% delas são feitas em empresas da área metropolitana de Lisboa. E tudo isto, este centralismo político, que depois se torna em centralismo empresarial, faz com que, e qualquer um de nós no nosso círculo de amigos sabe disso, nós temos muitos amigos que migram para países da Europa, mas também temos muitos amigos que são do Porto, estudam no Porto, gostavam de continuar a trabalhar no Porto e muitas vezes são obrigados, por uma questão de evolução na carreira ou até de oportunidades, em irem para Lisboa. Isso não é bom nem para o Porto, nem para Lisboa e muito pior é para as outras cidades, como é Braga, Aveiro, o interior do país, porque temos uma hiperconcentração em Lisboa. E, portanto, a FAP é uma voz dos estudantes, é uma voz dos jovens e também tem que ser uma voz de uma região. E não podemos continuar, muito menos em eleições autárquicas, a aceitar um país que é hiper centralizado, hiper concentrado e que prejudica a nossa capital e prejudica o nosso país. Os países mais descentralizados, segundo a OCDE, são países mais desenvolvidos, que cresce mais a economia. Portanto, têm melhores salários. Portugal continua a ser o terceiro mais centralista e, portanto, nós temos de ter uma voz pela descentralização. Já tenho dito isso muitas vezes, até numa recente entrevista ao JN, porque não tenho dúvidas que o centralismo é dos piores cancros que existem no país. A FAP defende a regionalização? A FAP não tem posição sobre isso. E o Francisco isso. Porto Fernandes? O Francisco é presidente da FAP e, portanto, não tenho opinião sobre isso. Tem sim uma visão de que se calhar a descentralização e a regionalização pode ser uma das maneiras de descentralização, é sem dúvida se calhar a reforma que o país mais precisa mais urgentemente, até porque a Constituição o obriga. O vosso programa, mudando um bocado de assunto, o vosso programa tem 30 referências a desporto. A FAP organiza os campeonatos académicos do Porto, onde os estudantes têm esta oportunidade de praticar regularmente várias modalidades de atividade desportiva. Recentemente, os novos regulamentos da FABU, que é a federação que a nível nacional organiza e rege o desporto universitário, obriga a cada 100 estudantes das suas equipas tenham um treinador federado, o que reduziu drasticamente o número de equipas. Reduziu no primeiro ano, agora já recuperamos totalmente. Claro, mas pelo menos no primeiro ano. Sim, sim. O ano passado houve uma redução drástica porque as AES têm de financiar estes treinadores, sim, sim. a menos que sejam sem dúvida, têm de ser pagos. Por isso, peço-me e queria saber se achas que é uma medida que contraria aquilo que é o espírito do desporto universitário, o que é que a FAP também já fez ou pensa que pode fazer em relação a isso? Resumindo também para explicar quem nos está a ouvir. A FAP, na altura, opôs-se a essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade não vem de livre arbítrio da FADU, vem de uma lei da Assembleia da República que obriga a FADU, para ter utilidade pública, a ter nas suas competições obrigatoriamente treinador nas diferentes modalidades. O que foi feito erradamente não foi a obrigatoriedade por parte da FADU do treinador. Podemos discutir isso ao nível do legislador, mas na FADU o que foi mal feito não foi o obrigar a ter treinador, porque a FADU era obrigada a isso. O que foi feito, mal feito, foi a adaptação. Não houve adaptação qualquer para as associações de estudantes terem mais material para terem treinador.
Nós fizemos o nosso trabalho, temos feito, por via do Tiago, que é o vice-presidente da FAP, tem o desporto, essa aproximação às associações de estudo. Acontecem essas coisas. Tá? Queres que repita a pergunta? Pronto, falaste que o prémio desse torneio vão ser passos da queima das fitas e de facto falar de FAP não é só queima das fitas, mas é inevitavelmente falar da queima das fitas. Pergunto se nos podes adiantar alguma novidade da queima das fitas de 2025 em relação às edições anteriores. A queima das fitas de 2025 vai ser uma continuação da queima das fitas de 2024, numa perspectiva de que o que corre bem não deve ser mudado. Vamos ter algumas evoluções, no que diz respeito à facilidade dos métodos de pagamento. Vamos tentar fazer uma projeção também dos cartazes de uma forma mais característica, mais inovadora. Posso fazer também uma confirmação, que eu aqui em Barreiros, na terça-feira, depois no cortejo. Temos também nas atividades académicas este ano um grande enfoque na cultura, na tradição académica para todos, sem excluir ninguém. Uma grande prioridade do mandato é também reestruturar as atividades académicas. O cortejo, porque temos algumas questões das unidades académicas, das associações estudantes, de alguns grupos estudantis que não se entendem, e é um grande enfoque realmente que o cortejo e as atividades académicas sejam para todos, independentemente de serem temporários ou não. O cortejo é para todos, e acho que isso muitas vezes não é dito, mas tem de se repetir. O cortejo é para todos. A FAP não é dos estudantes A ou B, a FAP é de todos os estudantes, e assim tem de ser, não tenho dúvidas disso. E depois, no resumo da queima das fitas, temos de continuar numa perspectiva de sustentabilidade, não só ambiental. Temos de cumprir os objetivos para 2030 da Agenda 30 da Queima das Fitas do Porto, alinhada com os ODS, como também a sustentabilidade social. Já no ano passado oferecemos bilhetes de estudantes carenciados com a via de justiça social a diferentes instituições. Queremos aumentar esse número e tornar mesmo a Queima das Fitas cada vez mais um evento de referência da região, um evento cada vez mais verde, mais seguro e mais acessível. Falaste dos meios de pagamento exclusivamente digitais. Há 2 anos, quando esta medida foi lançada, para um dia, até ter de aceitar dinheiro. Sim. O ano passado correu melhor, mas ainda assim tiveram de aceitar dinheiro a meio da semana. Sim, Isso é verdade. Ou seja, o que aconteceu foi uma falha de rede pontual em algumas partes do recinto e permitiu-se às barraquinhas pontualmente aceitar dinheiro. Não houve aceitação de dinheiro generalizada. Estamos a falar em 8 noites, das 8 da noite até às 6 da manhã, ou seja, 10 horas, 80 horas, em que foram cerca de 2 horas com falhas de rede. Estamos a trabalhar nas questões da rede. Realmente é algo que é fundamental. É extinguirmos o dinheiro físico. No primeiro ano correu mal, é verdade. Neste ano já correu muito bem, tem que correr excelente, estamos no caminho para isso. Não tenho dúvidas que em 2025 vamos melhorar. Não posso prometer que seja 100%, há coisas que não dependem de nós, nomeadamente falhas de rede mesmo, reforçando muita rede, mas acredito que vai ser funcional. E depois temos algo que vai funcionar também do ponto de vista digital, a Queima das Fitas. Vamos lançar uma nova aplicação da FAP, que vai funcionar da minha maneira de estar na Queima das Fitas do Porto, porque vai ter um chatbot incluído, que é o Grilo, um chatbot da Academia do Porto, que vai funcionar da minha maneira como as pessoas podem relacionar na Academia do Porto com a Queima das Fitas, mas também com todos os eventos da FAP. A título de exemplo, uma pessoa vai já estar fora com amigos que irão a uma festa académica, pode perguntar ao Grilo que festas é que há, diz que há a X, há Y, há a Z, pode perguntar, por exemplo, no recinto da Queima das Fitas, onde é que é a barraca da EY, e ele diz que é na Ilha 8, em frente ao palco. E isso vai funcionar da minha maneira através da inteligência artificial que temos na Queima das Fitas do Porto, tornando também a FAP esta referência na transição digital. Nem sempre corre bem, como não correu bem em 2023, mas acho que é importante insistir e estarmos na primeira frente com os nossos estudantes. Temos de estar um passo à frente no que diz respeito à transição digital. Falaste desse novo chatbot Grilo. Esse nome claramente é uma alusão ao icónico Grilo que está à entrada da sede da FAP. E esse Grilo também, parece que muita gente não sabe, foi construído na altura do cortejo da Queima das Fitas de 97, em protesto contra a Lei de Financiamento do Ensino Superior. Na altura, o Ministro da Educação era o Marcelo Grilo. E eu queria te perguntar se, de facto, enquanto Presidente da FAP, eu acho que é importante também conhecermos um pouco da história das instituições da nossa cidade, também para o legado que carregamos. E sendo a FAP uma instituição da nossa cidade, eu queria perguntar se tu destacavas algum momento histórico da FAP, e como também a FAP tem sido importante para os estudantes da Universidade do Porto.
da Academia do Porto. Certo. A questão do Grilo é particular. O Grilo, o chat chama-se Grilo por causa ali do Grilo que está lá em baixo, que neste momento está ao contrário, porque a FAP está em obras, até para esta camisa, eles achavam que não tinha esquecido que era aqui na FAP. O Grilo pela primeira vez desde 97 está virado ao contrário, porque teve mudado de sítio para a obra que estamos a fazer no auditório, mas realmente foi muito carismático da FAP, porque este contramista na FAP, ainda hoje, pelo que me dizem, pergunta sobre ele ainda está aqui no Porto, e está. Mas realmente eu, se tiver de escolher um momento da história da FAP, foi no início da história da FAP, porque é algo que mudou a personalidade da FAP, enquanto estrutura nos 35 anos a seguir. Em 1989 a FAP foi fundada e nos anos a seguir houve a célebre geração na arrasca e a introdução das propinas por parte do governo de Cavaco Silva, que foi o ministro Couto dos Santos, que ainda agora faleceu umas circunstâncias fatídicas. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de conversar com os ministros Couto dos Santos e foi falado muito que realmente foram tempos muito difíceis de oposição estudantil e que o governo de Cavaco Silva queria aumentar consideravelmente as propinas e que não havia conversações possíveis com os estudantes e que a única estrutura que conseguia conversar era com a FAP, porque a FAP se deu no início teve este ponto de vista construtivo, este ponto de vista que é, nós não vamos para a rua por ir, nós vamos para construir. E na altura, a Lei Base da Ação Social no Ensino Superior foi construída pelo Diogo Vasconcelos, presidente da FAP, em que o ministro Couto dos Santos admite que mais de 70% da lei que depois foi aprovada pela Assembleia da República e pelo Parlamento foi uma proposta da FAP. Nesse processo, a FAP era contra o aumento tão substancial das propinas, mas só o aceitava caso houvesse uma lei de ação social. E essa lei de ação social não estava prevista pelo governo de Cavaco Silva e foi introduzida por causa da FAP. A FAP, neste momento, era quase que o elo de ligação entre o movimento estudantil e o governo. E não foi um elo de ligação porque era mais frouxa. Era um elo de ligação porque percebeu a mudança que o país e a Europa estavam a ter, a mudança política no país, que iria haver propinas, mas não esqueceu dos mais favorecidos. Não esqueceu do que era preciso fazer. E o que era preciso fazer era garantir um ensino superior que chegasse a mais estudantes. E, de facto, a introdução de propinas permitiu nós aumentarmos o número de estudantes brutalmente. Nós tínhamos 70 mil, agora temos 1 milhão, e o aumento, desde essa altura para agora, foi muito significativo. O aumento das propinas, na altura, foi excessivo, mas a lei da ação social foi fundamental. E a lei da ação social, hoje, é ainda muito o que reflete o espírito da FAP. E a FAP luta pelo ensino superior equitativo. A FAP não luta pelo ensino superior gratuito, sob espontâneo. Porque achamos que Portugal de hoje, e eu pessoalmente até acho que o ensino superior gratuito é algo que, no longo prazo, devemos alcançar pelo poder transformador da educação, mas no ensino superior hoje, isso é um investimento em Portugal. Nós lutamos pela equitatividade no acesso ao ensino superior. E esse foi um início da FAP quase poético, porque a FAP foi-se construindo com a ajuda de todos, com uma academia unida, e mesmo nos primeiros anos, quando outras estruturas eram muito mais antigas que a FAP, foi a FAP que fez a diferença e que impactou milhares e milhares de estudantes. Porque a linha diz que a Lei da Ação Social do Ensino Superior existe por causa da FAP. E isso também é algo marcante para toda a história da FAP. E sentes que se mantém à altura desse legado? Eu sinto que há uma certa percepção, pode ser completamente injusta, mas da sociedade, que as associações dos estudantes têm sido menos reivindicativas do que eram há umas décadas atrás. Se calhar vê-se menos na rua, há menos essa reivindicação de protesto. Pelo menos parece que a ideia geral da sociedade. Achas que é uma ideia injusta ou que de facto houve uma alteração na forma de reivindicar? Há obviamente uma alteração na forma de fazer protesto. A FAP nunca foi uma estrutura da rua pela rua, nunca. A lei da ação social prova isso, enquanto os outros mostravam algumas partes do corpo e manifestações, como sabemos, a FAP estava a fazer uma lei da ação social que depois criou o valor aos estudantes de ensino superior, mas é obviamente que se irmos para a rua as 5 vezes por ano, nesta altura vamos muito menos porque é o mundo mudou. E não é só a FAP e as associações académicas e estudantes que não vão tanto para a rua, é toda a sociedade. Existem mexas sociais, existem outras formas de protestar e discordo completamente quando criticam as atuais gerações de dirigentes estudantis, as últimas 5 ou 6,
6 anos, quando dizem que cá tem menos índice, tem menos qualidade, porque basta olhar para a FAP. A FAP de 2015 para 2025, o seu trabalho, o seu alcance aumentou de forma brutal. A Câmara de Justiça do Porto cresceu como nunca. As conquistas políticas da FAP nunca foram tão grandes. A FAP tem uma resiliência, a FAP tem um polo zero, a FAP estabeleceu projetos sociais como a FAP no bairro. Nós, nos últimos 10 anos, a FAP fez muito mais do que nos primeiros 25. Claro, porque estava mais estabelecida, estava mais forte, mas isso também reflete a força dos dirigentes associativos, porque a FAP é feita de pessoas e nos últimos anos nós temos os melhores à frente da FAP, e isso é algo que é uma grande sorte para mim, que é ter apanhado uma FAP com tanta força e tão estabelecida na cidade e na região. Como disseste há pouco, a FAP é um player fundamental da região, e para isso também, há bocado, uma das grandes coisas que nós fizemos nestes 2 anos, tanto a 24 como agora em 25, uma das grandes prioridades é a proximidade da FAP com as outras instituições, como vemos consórcios interinstitucionais, como os bombeiros voluntários do Porto, os quais agora são sócios, da Associação Comercial do Porto, pela proximidade, da Fundação Serralves, da Associação Nacional de Jovens Empresários. A FAP tem que ser um parceiro ativo da região. Não podemos limitar a nossa presença com as instituições que se como município. Temos que ser ativos na área metropolitana e temos sido, e a FAP é hoje destacadamente a grande força representante dos jovens e dos estudantes da região norte e até do país. Mesmo estás-me a terminar, eu gostava só de perguntar-te num plano de realidade prática em relação à tua percepção daquilo que é o. Sentes que o poder político realmente ouve os estudantes. Deixa-me só dizer que eu, pronto, também, e tu sabes, tenho um passado de associativismo e a minha experiência nos ENDAS, dos Encontros Nacionais de Direções Associativas, onde, para quem não sabe, se encontram a nível nacional as várias associações de estudantes do país, é que nós estamos ali 2 ou 3 dias a discutir moções, às vezes até de madrugada ou por menor, e depois no ano seguinte dizem-nos quais é que foram as respostas e só 1 ou 2 partidos é que responderam, a dizer vamos ler, e sente-se que não há uma resposta àquilo que é um grande trabalho da parte dos estudantes. E eu queria te perguntar se tu achas que o poder político ouve realmente os estudantes, já deste aí um exemplo do início da FAP, de facto, ouviu, mas falando do presente, achas que o poder político realmente ouve os estudantes ou que estamos a falar? Os estudantes estão a falar de uma coisa? Há diferentes maneiras de fazer política, há diferentes maneiras de influenciar o poder político e há diferentes formas e maneiras de fazer a nossa opinião vingar. A verdade é que, e alinear nos últimos anos, o poder público não tem tido grande resultado em termos de IENDA, se calhar por formato não melhor, etc. Mas isso eu também dispenso a comentar neste momento. Agora, eu acho que devia ouvir mais, mas houve, a partir do momento em que no MENO há 3 grandes coisas, em que um apoio aos estudantes não bolseiros é copy-paste, e muito bem, nós autenticarem a plágio uma proposta da FAP, em que foi aprovada a emenda e trabalhar em reunião bilateral com os ministérios e enviado um documento do plano de emergência para os alunos estudantil, que é o apoio de 70% do valor da renda para estudantes entre os 23 anos e 28. O IRS Jovem, que é uma questão do movimento estudantil e juvenil aprofundada muito em importância e foi realmente aprofundada. As questões dos apoios à primeira habitação. Isto claro não quer dizer que seja por causa da FAP ou por causa dos movimentos estudantis. A verdade é que nós entendemos isso muito antes de ser implementado e foi implementado. E a questão mais pormenorizada e que é claramente que inspira sempre nas propostas do movimento estudantil, nomeadamente da FAP, os 14 salários mínimos que os estudantes trabalhadores vêm isentadas para efeitos de bolsa de estudos com edição pouco. Portanto, nós temos tido resultados muito concretos que também vêm da exposição mediática que nós temos de ter e força política promover as órgãos de comunicação social, também das redes sociais que temos de ter, que é para forçar também o poder político a ouvirmos. Eu acho que nos têm ouvido, devia ouvir mais e se calhar se ouvisse mais, os problemas conseguiam ser antecipados. Desde 2015, 2013, 2012, que a FAP alerta para o problema do alojamento estudantil, começou a ficar agravado em 15, 16, porque começou o grande boom do turismo e há uma relação, porque ao mesmo tempo que há o boom do turismo, há a crise financeira que resulta numa crise da oferta da habitação. E se nos tivessem ouvido, se calhar, em 15, 14, o problema hoje já estava mais resolvido, já tínhamos começado antes a construir residências públicas.
o tempo dá-nos razão. Mas eu penso que nós também, para sermos cada vez mais ouvidos, temos de ser cada vez mais construtivos, apostar na evidência científica, daí tão importante os centros de estudos da FAO, porque nós não podemos fazer política com ideologia, temos de fazer com evidência, a FAO é a partidária, e de sermos moderados. Nós não podemos pedir este um e o outro, por isso nós pedimos o fim de devolução de propinas, apesar de que os fundos do Estado são limitados, e portanto defendemos o fim da medida para reaplicar noutra. Acho que é com essa moderação, esse sentido da responsabilidade que se consegue fazer a diferença na vida das pessoas. A tua antecessora, a Gabriela Cabilhas, atualmente é deputada do PSD. Há um futuro político para o Francisco Porto Fernandes? Há um futuro cívico, assim como há para todas as pessoas que estão no associativismo. No dia a seguir ao associativismo, gostava muito de trabalhar numa empresa privada, que quero fazer economista antes de mais nada, porque tenho também muitas saudades da minha área. Aqui na FAP tenho algumas competências de gestão, mas tenho saudades da minha área. A política não é uma profissão, não é cargo como isso. A FAP é um cargo político, portanto, é presente no futuro político. O dia a seguir à FAP logo se verá, mas depois eu posso ficar claro que é nada que farei ao serviço da FAP será pensar numa carreira política futura, tal como a Gabriela não o fez, e estou seguro, apesar de não ter conhecido bem com Fernando Medina, servem a FAP pouco podem e depois têm oportunidades no futuro, quer no ciclo empresarial, quer às vezes no Estado. A Gabriela agora é deputada e algo que orgulha muito a FAP ter ex-presidentes, não só na política, mas também em altos cargos de empresas portuguesas, na Continental, etc. Porque é sinal que nós teremos aqui os melhores. Última pergunta, só nós somos um jornal regional do Porto, portanto também não podemos deixar de te perguntar para ti qual é que é o papel, uma resposta breve, qual é que é o papel da FAP em toda a dinâmica da cidade do Porto? A FAP é muito mais do que na cidade, é na região, é a voz dos jovens, é a voz da evidência científica, dos estudantes, e também tem de ser nacionalmente uma voz pela região do Porto, do Norte, e sem medo, e por causa disso somos uma voz ativa pela descentralização. Pode ser algo que nos diz respeito diretamente ou indiretamente, mas como o centralismo provoca-nos pior qualidade de vida, nós temos de ser uma voz ativa na descentralização, e estamos lado a lado com as forças vivas da cidade para valorizar aqui a nossa Invicta e o nosso Porto. Obrigado, Francisco. Nada. Obrigado. Até a próxima. Tá?